Olá, boas-vindas ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num material que tenta responder aquela pergunta que volta e meia todo mundo se faz. Afinal, o que eu estou fazendo aqui? A nossa fonte é o audiobook Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, que se propõe a ser um guia de 40 dias para, supostamente, transformar a vida de quem o segue. É uma proposta bem ambiciosa, né? A premissa central é que ao final dessa jornada, a pessoa vai finalmente entender o propósito de Deus para a sua vida. O autor defende que ter essa clareza não só reduz o estresse, simplifica as decisões do dia a dia, mas, e esse é o ponto principal, nos prepara para a eternidade. Nosso papo hoje é para entender o pulo do gato desse livro, o que ele tem de tão diferente. Perfeito. A missão, então, é desvendar a espinha dorsal desse pensamento, que já começa de um jeito bem diferente da maioria dos livros sobre propósito. Para começar, por que essa fixação com 40 dias? Parece um número bem específico. E é mesmo, mas não é aleatório. O que é fascinante aqui é a carga simbólica desse número, dentro do contexto do livro. A fonte destaca aqui, na Bíblia, 40 dias é consistentemente um período de transformação e preparação. Deus parece usar esse intervalo de tempo, sabe, para preparar as pessoas para os propósitos que ele tem para elas. Ah, então é como se fosse um padrão, um tempo de maturação espiritual. Exatamente. O audiobook nos lembra de vários momentos-chave. A vida de Noé foi completamente virada de cabeça para baixo por 40 dias de chuva. Uhum. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai e desceu de lá um homem diferente, com as tábuas da lei. O próprio Jesus foi fortalecido após passar 40 dias no deserto. E até os discípulos, que já o seguiam, foram transformados nos 40 dias que passaram com ele depois da ressurreição. É um período que simboliza um processo intenso. Faz todo sentido. E o livro faz uma conta que eu achei curiosa. Se a gente viveu uns 76 anos, isso dá mais ou menos 28 mil dias. Dedicar 40 deles para entender o porquê de todos os outros parece, no mínimo, um bom negócio. Mas o ponto que mais me chamou a atenção é que ele joga por terra a maneira como a gente geralmente busca esse propósito. É uma abordagem bem contraintuitiva. Totalmente. E esse é o pilar de todo o argumento. A fonte afirma que nosso ponto de partida está fundamentalmente errado. A cultura nos ensina a olhar para dentro, a fazer perguntas centradas em nós mesmos. O que eu quero ser? Quais são os meus sonhos? O que eu quero tirar da vida? Exato. O livro argumenta de forma taxativa que a gente jamais vai encontrar nosso propósito de vida olhando para dentro de nós. Isso é forte porque vai na contramão de toda uma indústria de autoconhecimento que diz exatamente o oposto. A resposta está dentro de você. Ele explica por que essa busca interna seria um erro. Sim, e ele usa uma analogia muito simples e poderosa, a do inventor. Imagina que eu te dou uma invenção genial, algo que você nunca viu na vida. Não adianta você ficar olhando para o objeto, apertando botões aleatórios e perguntando a ele mesmo: para que você serve? Você não vai descobrir a função dele assim. Claro, não faz sentido. Todas as letras. Você foi feito por Deus e para Ele. E, até que você compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Ok, vamos desempacotar isso. Se a resposta não está dentro de nós, mas no inventor, isso coloca o livro em rota de colisão direta com o gênero de autoajuda, certo? Exatamente. Ele joga um balde de água fria na cultura do "você pode tudo" e do "siga seus sonhos". O texto critica abertamente a fórmula padrão da autoajuda, sabe? Valorize seus sonhos, defina seus valores, estabeleça metas, acredite em si mesmo. Uhum, o pacote completo. Ele não diz que isso não funciona. Na verdade, ele admite que pode até te levar ao sucesso pelos padrões do mundo. Mas aí vem a virada. Ser bem-sucedido e cumprir o propósito da sua vida são coisas, e a citação é essa, absolutamente distintas. Mas essa é uma afirmação bem radical. Muitas pessoas encontram valor prático em livros de autoajuda para organizar a vida, criar disciplina, por exemplo. A fonte propõe jogar tudo isso fora ou só recontextualizar essas ferramentas dentro de um propósito maior? Ótima pergunta. A crítica não é tanto às ferramentas, mas ao objetivo final. A autoajuda, como o nome diz, parte do eu. O propósito, segundo o livro, parte de Deus.
A fonte até cita uma passagem bíblica que diz algo como: a autoajuda não é em absoluto uma ajuda. O autossacrifício é a maneira de você se encontrar seu verdadeiro eu. Por isso, a proposta do livro não é ensinar a encaixar mais atividades na sua agenda lotada, mas, surpreendentemente, a fazer menos, focando apenas no que realmente importa sobre essa nova ótica. Se é desse propósito divino, a gente não fica num vácuo. Outras coisas acabam tomando o volante da nossa vida. E a lista que ele traz é bem reconhecível. Sim, e é um convite à reflexão. O texto aponta 5 forças motrizes muito comuns que nos dirigem quando falta um propósito maior. A primeira é a culpa. São pessoas que vivem fugindo do remorso, de erros do passado. É como se o passado estivesse sempre controlando o futuro. Elas acabam muitas vezes sem perceber, sabotando o próprio sucesso, porque no fundo acham que não merecem. É a clássica imagem de dirigir um carro olhando só pelo retrovisor. Uma hora vai bater. Qual é a segunda força? A segunda é o ressentimento e a raiva. A fonte descreve aquelas pessoas que se agarram a mágoas, ficam remoendo ofensas antigas. Em vez de se libertarem através do perdão, elas revivem a dor todos os dias. O ponto interessante é que o texto afirma que o ressentimento sempre machuca mais quem sente do que o alvo da raiva, que provavelmente já seguiu em frente e nem lembra mais do ocorrido. É uma armadilha. Porque sentir raiva, muitas vezes, nos dá uma falsa sensação de poder, de justiça, mesmo que no fundo seja como um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. O livro sugere uma saída para isso. A saída implícita em toda a obra é a substituição dessas forças pelo propósito. Mas antes de chegar lá, ele aponta a terceira força, o medo. O texto usa uma imagem forte, diz que o medo é um encarceramento voluntário. Nossa. Pessoas dirigidas pelo medo perdem oportunidades, evitam assumir riscos e, no fim, nunca se tornam quem Deus planejou que fossem. É uma vida pequena, sabe? Guiada pela cautela excessiva. E a quarta força é uma que define a nossa era, eu diria, o materialismo. Sem dúvida. É a crença equivocada de que ter mais coisas vai nos deixar mais felizes, mais importantes ou mais seguros. O audiolivro desmonta essas 3 ideias uma por uma. Diz que a felicidade que os bens trazem é sempre temporária, que nosso valor como pessoa não tem nada a ver com nossas posses e que a verdadeira segurança não pode estar em algo que pode ser tirado de nós a qualquer momento. É a alegria do unboxing que dura 5 minutos. Depois, aquele eletrônico novo vira só mais um objeto na estante. A busca pela próxima compra vira um ciclo sem fim. É isso que o autor quer dizer. Exatamente essa a ideia. E, por fim, a quinta força, que talvez seja a mais sutil de todas, a necessidade de aprovação. É quando permitimos que as expectativas dos outros, sejam pais, cônjuge, amigos ou até a sociedade, controlem a nossa vida. Ah, isso é muito comum. E o livro é bem duro nesse ponto. Afirma que viver para a aprovação dos outros é uma forma segura de jamais atingir os propósitos de Deus. Essa da necessidade de aprovação é muito sutil, porque parece algo bom querer agradar. Mas o livro coloca isso no mesmo patamar da culpa e da raiva. E me parece que a única forma de escapar de todas essas 5 armadilhas, culpa, raiva, medo, materialismo e busca por aprovação, é mudando completamente o foco, certo? É aí que entra a ideia de propósito como a grande solução. Exatamente aí. A proposta é substituir essas forças por uma vida dirigida por propósitos. E para fazer essa troca de motor, um dos conceitos mais impactantes do livro é nos forçar a adotar uma perspectiva radical, a de que a nossa vida aqui na Terra é temporária. E como ele sugere que a gente faça isso na prática? Porque na correria do dia a dia é fácil esquecer. Foras bíblicas, que funcionam como lentes para nos ajudar a enxergar a vida do ponto de vista de Deus e não do nosso. A primeira metáfora é a vida é um teste. A ideia de que a vida é um teste pode soar um pouco intimidadora. Dá a impressão de que estamos sendo constantemente avaliados e podemos reprovar. É essa a conotação que a fonte dá ou é mais sobre crescimento? É muito mais sobre crescimento. Segundo a fonte, Deus está continuamente testando nosso caráter, nossa fé, nossa obediência, nossa capacidade de amar.
O trânsito que você pega, a pessoa difícil com quem você tem que lidar, um problema inesperado, tudo é um teste de caráter. Entendi. Quando entendemos isso, nada mais é trivial. Cada momento se torna uma oportunidade de desenvolvimento e percebemos que as pequenas escolhas do dia a dia têm, na verdade, implicações eternas. Deixa de ser uma prova de certo ou errado e passa a ser uma oportunidade de fortalecer o músculo do caráter. E a segunda metáfora? A segunda é que a vida é uma incumbência de confiança. A ideia aqui é que nada do que temos é realmente nosso. Nosso tempo, nossa energia, nossos talentos, as oportunidades. Os recursos? Tudo isso são dádivas de Deus que Ele nos confiou para administrar. Somos gerentes, não donos. O texto dá uma ênfase especial ao dinheiro, dizendo que a forma como lidamos com ele é um grande teste de confiança e revela o quanto Deus pode nos confiar as verdadeiras riquezas celestiais. Essa mentalidade de não sou dono, sou gerente, muda tudo. Muda a forma como a gente gasta, como a gente investe o nosso tempo. E a terceira metáfora me parece a mais radical de todas. E é a ideia de que a vida é uma atribuição temporal. Em outras palavras, a Terra não é nosso lar definitivo. O livro usa termos como peregrinos, visitantes, estrangeiros. Nossa verdadeira cidadania, segundo essa visão, é celestial. Adotar essa perspectiva muda completamente nossa escala de valores. O foco sai das coisas que não podemos levar conosco, fama, riqueza, prazeres momentâneos, e se volta para as duas únicas coisas que, segundo o livro, durarão para sempre: nosso caráter e nossos relacionamentos. Essa ideia de que aqui não é o céu é forte, mas de certa forma é libertadora. Ela explica por que passamos por dificuldades, por que as coisas quebram, por que sofremos. Explica aquele sentimento que às vezes temos de que não nos encaixamos perfeitamente aqui. O livro usa a imagem de um peixe fora d'água. Fomos feitos para outro lugar, por isso esse descontentamento latente. Exato. E isso conecta diretamente com o argumento final que o livro apresenta para essa primeira fase da jornada. Tudo que existe, existe para a glória de Deus. O texto argumenta que não fomos colocados na Terra para construir um legado e sermos lembrados, mas sim para conhecer e amar nosso Criador e nos prepararmos para a eternidade com Ele. Certo. E ao final da vida, a fonte diz que Deus nos fará duas perguntas cruciais. E quais seriam essas perguntas? A primeira é: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Essa pergunta, segundo o texto, não é sobre sua filiação religiosa, mas se você o aceitou como Salvador e o colocou no centro da sua vida. E a resposta a ela determinará onde se passará a eternidade. Ok, essa é a pergunta sobre o destino eterno. E a segunda? A segunda é: o que você fez com o que eu lhe dei? Isso inclui tudo: sua vida, seus talentos, oportunidades, energia, recursos. Essa pergunta, de acordo com a fonte, determinará o que você fará na eternidade. A ideia é que nossa vida aqui é uma preparação e um treinamento para as responsabilidades que teremos no porvir. Então, amarrando tudo, a mensagem central que a gente extrai desse material é uma inversão completa de perspectiva. Em vez de começar a busca pelo propósito olhando para o nosso próprio umbigo, para os nossos sonhos e ambições, a proposta é começar por Deus, pelo inventor, para descobrir para que fomos criados. E, a partir daí, entender que a vida aqui não é o show principal, é o ensaio. É uma preparação, um teste, uma responsabilidade temporária. Viver com essa consciência, segundo a fonte, é o que realmente dá sentido, simplifica as escolhas e nos prepara para o que vem depois, que é o que de fato importa. O livro encerra esse primeiro bloco com uma pergunta de reflexão, que eu acho que é a maneira perfeita de fecharmos a nossa análise. É algo para ficar martelando na cabeça. É uma pergunta simples, mas muito profunda. É a seguinte: apesar de todos os argumentos ao meu redor que me empurram para viver para mim mesmo, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, sobreviver para Deus?